Olá para você, sempre aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para mais uma série de lições aqui. Esse trimestre agora nós vamos falar sobre o grande conflito. Tá? E durante esse mês nós temos uma novidade. Nossa lição da Escola Sabatina, a lição de adultos, ela está com o mesmo tempo dos adolescentes. Então eu vou procurar fazer um vídeo que contemple as duas classes de estudo. Tá? Então nem sempre vai bater, mas eu vou procurar fazer de um jeito que se encaixe. Né? O tema da classe de adultos é a guerra por trás de todas as guerras. E o tema dos jovens é o autor do mal. Eu procurei separar aqui das duas lições textos bíblicos que contemplem, né, de forma que aglutinante, né, de uma forma que consiga abarcar tanto para uma classe quanto a outra o assunto em questão. Então, o tema em questão é o grande conflito. O grande conflito é uma das nossas crenças fundamentais adventistas do sétimo dia. Então, com a crença do grande conflito, a doutrina do grande conflito, nós conseguimos explicar toda a questão do mal, né? a questão do pecado. Nós adventistas não temos uma doutrina sobre o pecado. A doutrina do pecado ela está inclusa dentro dessa visão, dessa cosmovisão do grande conflito. Ela está dentro. É lógico que nós temos, sim, quando eu digo nós não temos a doutrina, nós temos uma doutrina específica para isso, né? Mas a questão do pecado ela é tratada dentro da visão de grande conflito. Então, o que é o grande conflito que nós tanto falamos aqui? Né? O grande conflito é o grande combate, o embate entre Cristo e Satanás, e que alcançou, né, que afetou não só o céu, mas também a humanidade. Então, eu separei aqui os dois textos aqui das duas lições, né, vai ser um comentário breve, porque na verdade eu estou no meu ambiente de trabalho aqui. Estou aproveitando aqui a sala de reuniões para fazer esse vídeo. O texto que eu separei é de Apocalipse 12, do 7 ao 9, e Mateus 13, que é o texto que fala sobre a parábola do joio e do trigo. Tá? Então, o texto de Apocalipse 12 eu escolhi justamente já para a gente ter uma introdução sobre esse grande conflito. Ele é um texto que resume bem, porque o assunto é extremo, e ele se encontra em toda a Bíblia. Você só não vai encontrar grande conflito nos dois primeiros capítulos da Bíblia e nos dois últimos capítulos de Apocalipse, que é quando a história toda se resolve. E no início, quando, né, na criação de tudo era perfeito antes da queda. No capítulo 3 já vem a queda e aí começa o grande conflito. Então o grande conflito aqui na Terra começou quando nossos primeiros pais deram ouvidos à serpente. Então, quando os nossos primeiros pais caíram, eles entraram nesse conflito, nessa zona de conflito e do lado errado da batalha. Porque na verdade a batalha já havia começado. Tá? Essa batalha já havia começado no céu. O grande conflito ele começa antes da queda do homem. Tanto é que os nossos primeiros pais foram alertados, né? Foram alertados que deveriam tomar cuidado com o arqui-enganador. Então vamos ao texto aqui. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente, chamado Diabo Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então tá aqui. Esse aqui é o primeiro texto, é um texto que resume bem toda a história. Houve uma guerra no céu, uma peleja no céu, uma batalha entre Miguel e Satanás. Então, a serpente aqui é Satanás, Miguel aqui é Jesus Cristo. Tá? Então, parece meio estranho, vai parecer meio estranho para muitos que não são do meio adventista ouvirem isso, né? Infelizmente, alguns adventistas também vão achar estranho, mas isso aí é um outro tema, né? Eu já prometi um vídeo sobre isso aqui faz tempo e não fiz até hoje. Mas Miguel, o São Miguel, o conhecido São Miguel, né? Que os católicos representam lá como anjo, o anjo que luta contra o diabo, na verdade, esse Miguel, o arcanjo Miguel, ele é o líder das hostes celestiais, ele é o próprio Cristo, ele é o próprio Senhor. Tá? Não é que o Senhor é um anjo, mas ele é o chefe e o líder dos anjos ali nessa batalha contra Satanás. Então quem peleja contra ele aqui no Apocalipse 12 é o próprio Cristo. Cristo com seus anjos expulsa Satanás e seus anjos do céu. E esse conflito todo começou de uma forma assim enigmática, misteriosa. Né? O grande conflito não explica
como surgiu o pecado no coração de Lúcifer. Mas a Bíblia fala assim que ele se tornou orgulhoso, né? Consciente da sua da sua beleza, da sua inteligência, né? Da sua formosura, do seu poder. Esse olhar para si fez com que ele procurasse, né, se engrandecer acima de Deus. E isso acabou tornando a expulsão dele necessária. Então, isso é só um resumo, tá? Porque a gente vai tratar isso durante o trimestre inteiro. O outro texto, Mateus 13, fala sobre a questão do joio e do trigo, né? O que isso tem a ver, o joio e o trigo, com a questão do bem e o mal, né? O grande conflito. Então, eu vou ler aqui, a partir do verso 24, diz assim: esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos comiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Tá? Esse texto foi lido na nova versão transformadora. Tá? Ela é bem gostosa de ler essa tradução. Eu gostei muito dessa versão da Bíblia. Então, olha, onde o joio e o trigo entram nessa história? Muitos perguntam por que o mal existe. Por que Deus permitiu que o mal existisse? Por que a humanidade tem que passar por tanto sofrimento, tanta dor, né? A gente vê tantas calamidades, tantas mortes. O próprio envelhecer é uma coisa ruim, o morrer é uma coisa desagradável, ninguém se acostuma com isso. Então, por que passamos por tudo isso? A lição, como eu disse, vai tratar sobre isso durante todo o trimestre. Mas a parábola do joio e do trigo já nos dá uma visão do porquê, da necessidade de que o joio, que é o mal, ele continue existindo junto com o trigo, que é o bem. Lógico que a parábola do joio e do trigo a gente aplica muito assim a situações dentro da própria igreja, né, onde tem pessoas que são fiéis, pessoas que não são fiéis. Tá? É lógico que essa parábola é totalmente aplicável àqueles que estão ali comprometidos com Deus e os que não estão. Mas ela explica, né, de forma geral também, o conflito cósmico entre o bem e o mal. Deus ele não podia destruir o joio antes do tempo. Era necessário que o joio crescesse junto com o trigo para ele mostrar a que veio, para ele mostrar quem é. A questão do mal ela tem que ficar clara para todo o universo. Aí alguém pode perguntar, mas a custa de tantas pessoas que morreram, né, tantas mortes? Não seria assim. Né? Os nossos primeiros pais eles foram alertados, o conflito já havia começado, eles foram alertados. Infelizmente, eles tomaram uma péssima decisão e acabaram entrando para o conflito do lado errado. Né? Então, infelizmente, por causa dos nossos primeiros pais, nós hoje vivemos um grande conflito interno, porque nós mesmo estamos ali toda hora indo para um lado ou indo para o outro, ou tendendo para Cristo ou tendendo para Satanás. Né? E esse conflito ele se desenrola na vida toda. Mas o plano de Deus não era esse. O plano de Deus é que tanto Adão quanto Eva vivessem, reinassem nesse mundo aqui, protegidos contra as hostes do mal. As hostes do mal continuariam existindo e nós veríamos o desenvolver, o desenlace da história deles de uma outra forma. Né? Aconteceria também, mas de uma outra forma, talvez de uma forma não tão trágica como a que se tornou. Mas, infelizmente, o mal chegou até aqui e afetou a humanidade. Então, por conta disso, a humanidade hoje sofre por causa de uma escolha errada. E Deus ele continua colocando escolhas diante de nós. Né? A escolha entre o bem e o mal, ela continua presente para cada um de nós. E nós hoje podemos escolher entre a vida, né? Como disse Moisés, você pode escolher a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Moisés ele aconselha, escolham a vida para que vivam.
E esse convite a tomar a escolha, o caminho certo, o lado certo no grande conflito, se estende a cada um de nós hoje. Então, hoje é o tempo de tomar a decisão. Não existe meio caminho, não existe meio termo. Não adianta você querer ficar em cima do muro, porque o muro já é do diabo, tá? Deus nessa história não tem muro. Deus ele tem um lado muito bem definido. Ele fez uma aliança com o povo, com a humanidade, uma aliança que começou no céu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nessa aliança, o plano da salvação já estava ali alinhado. Então nós temos a oportunidade de participar da solução do grande conflito, a solução do mal. Quando eu tomo o lado de Jesus, eu aceito Jesus como meu salvador pessoal, eu estou tomando o lado certo nessa batalha e garantindo a vitória. Nós vamos tratar melhor esse assunto nos próximos vídeos, mas por enquanto é isso, tá? Aproveita bem a lição, porque esse tema é surpreendente, é maravilhoso e necessário para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual, para a fortificação da nossa fé. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.